Olá, boa noite. Começa agora Tema Quente, o programa da Rede TV com a discussão do momento. E o Tema Quente perguntou em nosso site: há chances reais de o novo Papa ser brasileiro? Os internautas já responderam e você vai conhecer o resultado da nossa enquete daqui a pouco. E para discutir este momento histórico da renúncia do Papa Bento XVI, está aqui o vaticanólogo Giancarlo Nardi. Boa noite, doutor Giancarlo. Boa noite, querida. Boa noite, telespectadores. Boa noite. Boa noite para o senhor também. Muito obrigada pela presença. E também conosco o diretor da Faculdade de Teologia da PUC São Paulo, padre Valeriano dos Santos Costa. Boa noite, padre. Boa noite, Patrícia. Obrigada pela presença do senhor aqui também. E para começar, queria fazer para os dois a pergunta que a gente fez para os nossos internautas. Há chances reais de o novo Papa ser um brasileiro? Queria começar com o senhor, padre Valeriano. Eu vejo essa questão por dois lados. Existem pessoas preparadas aqui na América Latina e até na África para ser um novo Papa, mas eu não sei se existe realmente, nesse momento, no Colégio de Cardeais, uma abertura para eleger agora um novo Papa que não fosse europeu. Me parece, assim, por intuição, que talvez fosse eleito um italiano, mas isso é só por intuição. Um palpite. E o senhor, seu Giancarlo, o que o senhor acha? Eu te digo sinceramente que realmente o Vaticano, quando pretende, agora no conclave, não se olha nem raça, nem cor, nem... O muito importante, como ele diz, que seja um Papa que possa atender a necessidade que a Igreja precisa no momento. E eu, no momento, não vejo, nesses 115 cardeais que estão reunidos hoje, eu vejo 115 possíveis papáveis. Só que não depende de nós, não depende dele, não depende do Papa Emérito agora. Depende justamente desse encontro que a partir de segunda-feira vão se conhecer melhor, começa nos bastidores, aquelas coisas. Então, se teremos uma surpresa, um Papa um cardeal não tão conhecido que se torne Papa, teremos, logicamente, condições de ter um Papa que já está sendo ventilado o nome de alguns italianos, porque há mais de 450 anos que não se elege um Papa não italiano. E no momento que a Quer dizer, os dois últimos eram não italianos, um polonês e um alemão. O outro ficou 26, com todo o respeito, 26 anos, que foi o João Paulo II, e mais 8 esse, quer dizer, se vai para 32, 33 anos, que não se elege. E hoje um Papa clama até pela própria situação de um Papa mais jovem, um Papa mais moderno, um Papa que possa fazer as modificações na Igreja, Patrícia, que hoje o momento requer. Não é que temos que adaptar o tempo à Igreja, a Igreja ao tempo. Agora, um brasileiro não se enquadraria bem nesse perfil que o senhor traçou, porque tem uma igreja, uma tradição de igreja progressista, embora tenha sido muito sufocada até pelo próprio João Paulo II, mas tem uma tradição de uma igreja mais progressista. Os candidatos que são citados, aí, os brasileiros citados, são cardeais mais jovens. Tem preparo. E também estão governando o maior país católico do mundo, na América Latina, que tem o maior número de países com maioria católica. Não seria um bom indicativo, padre? Seria, mas o que eu queria defender é um outro ponto, porque essa divisão entre progressistas e conservadores, ela é sociologicamente apresentada, mas não é a que corresponde mais àquilo que a igreja deve ser. Porque a igreja tem que ser conservadora, no sentido de manter o seu depósito da fé, porque a verdade não pode mudar porque, de repente, os valores agora se tornaram líquidos. Quer dizer, quem decide o que vale são as pessoas e são os grupos, e a gente deve suspeitar um pouco disso, se isso realmente está humanizando ou desumanizando as pessoas. Por outro lado, tem que ser arrojada, no sentido de diálogo com o mundo, de compreender o outro lado, de não condenar, mas de tentar ajudar. Eu acho que tem que combinar essas duas coisas aí, para que a igreja corresponda e seja uma voz pertinente para o mundo que precisa também de uma voz que tenha sabedoria, que tenha experiência, não é? Mas um italiano não seria mais egocentrado, nesse sentido de ser mais voltado para a Europa, até como foi o próprio Joseph Ratzinger? Eu não analiso nesse aspecto, porque eu posso te dizer que acompanhei as últimas eleições dos últimos 3 papas, e não é só por aí.
Hoje nós temos que resguardar também as doações que são feitas no mundo, as doações que o Vaticano vive de doações. E os países que mais doavam até então era a Alemanha, era a Itália, era o Portugal, era a Espanha, era o Brasil. E hoje todos nós estamos passando por uma crise socioeconômica e socioeconômica e religiosa para nós católicos nesse momento. Então, precisa realmente, não que o Brasil não tenha homens cardeais preparados, muito pelo contrário, tem hoje com 5 cardeais que tem lá, tem 9, mas 4 estão, digamos assim... acima da idade não vão participar do conclave. Porque nós temos esses 5 cardeais, todos eles têm condições de ser um Papa. Mas eu não vejo, eu pessoalmente, essa é uma opinião minha, não vejo no momento um desses cardeais sul-americano não brasileiro, para que possa ocupar o cargo do papado dos próximos. A gente tem aqui até uma lista com os nomes que são apontados aí como os favoritos pelos especialistas. Patrícia, é tudo especulação. Porque, como diria o Papa na oportunidade, só o Espírito Santo saberá. Quando foi eleito o Papa Bento XVI, nós já sabíamos mais ou menos, a boca pequena, que seria o cardeal Ratzinger. Até porque ele era o homem forte do Papa João Paulo II, era uma transição considerada... Eu queria dizer, Patrícia, um pouquinho, eu concordo, mas não plenamente. Eu vejo que há pessoas que são plenamente capazes, seja aqui no Brasil, inclusive não é segredo nenhum, que a própria imprensa tem apontado muito o cardeal de São Paulo, o Dom Adílio Scherer. Se fala de um cardeal das Filipinas. Pois é, deixa eu aproveitar então, antes do senhor concluir o pensamento, só para a gente mostrar que a gente tem aqui que são 14 cardeais apontados como favoritos para substituir o Bento XVI. E entre eles estão 2 brasileiros, como o padre mencionou aqui. Vamos ver. Da Argentina, Jorge Mário Bergoglio, que é arcebispo de Buenos Aires e tem 78 anos. Temos também da Áustria, Christopher Schönborn, arcebispo de Viena e 68 anos. O próximo da lista é do Canadá, Marc Olé, arcebispo de Quebec e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina. Também Timothy Dolan, arcebispo de Nova York, 63 anos, uma igreja que teve muitos problemas nos últimos anos. Luiz Antônio Tagle, arcebispo de Manilha, de 57 anos. De Gana, vemos aí Peter Turkson, presidente do Pontifício Conselho para a Justiça e a Paz, de 64 anos. De Honduras, Oscar Andrés Rodrigues, de Maradiaga, arcebispo de Tegucigalpa, de 70 anos. Honduras, Peter Erdo, arcebispo de Budapeste, 60 anos e presidente das conferências episcopais. E também Ângelo Scola, arcebispo de Milão, como o padre disse aqui, um dos favoritos, né? Também Gianfranco Ravasi, presidente do Pontifício Conselho para a Cultura, de 71 anos. Francis Arinze, de 80 anos, prefeito emérito da Congregação Divina de Adoração e Disciplina, e John Oinaikian, arcebispo de Abuja, de 69 anos, aí são apontados entre os favoritos aí para suceder Bento XVI. Como é que os senhores veem esses nomes? A gente viu aí Dom Odilo Scherer, também que é apontado, arcebispo de São Paulo, que é apontado também como um dos principais candidatos, não apareceu na lista, mas estão entre os brasileiros, o cardeal de Manilha também, das Filipinas, tem sido apontada. Eu não conheço, talvez João Carlos conheça melhor, o perfil de cada um desses que foram apontados ali nessa lista. Eu continuo dizendo, e aí concordo com o Giancarlo, que mesmo que haja possibilidades reais, eu não sei se o colégio cardinalício está nesse momento com esse tipo de visão, e aí é que eu digo que se está preparado ou não. Eu acho que do lado de cá está. Do lado de lá, talvez haja uma propensão, eu concordo com ele, com um Papa italiano depois desse período. Até para fazer um período de arrumação da casa, né? Não, mas isso eu te digo, sinceramente, se eles fizerem, isso eu te digo com experiência própria, se eles fizerem um Papa acima com 78, 80 anos, vai ser um Papa tampão. Porque hoje... Que era o que se dizia do próprio Ratzinger, exatamente, né? tanto é que quando o Ratzinger assumiu com 78 anos, se pensava que fosse um Papa tampão, porque era um Papa tampão momentaneamente. Porque... Só explicando para as pessoas, né, que o que se costuma chamar de Papa tampão é um Papa provisório, até que se chegasse a um outro de maior consenso, de transição. Essa denominação não é minha. Não, eu sei, mas só explicando para as pessoas que não estão habituadas com o linguajar aí que como se dizia do Papa João XXIII. João XXIII que provocou toda essa mudança. Como se aconteceu com o Papa
João Paulo I, que ficou 33 dias, que as mãos línguas, 33 dias, são 33 anos que o Cristo morreu com 33 anos. Se você olhar as batinas dos cardeais, tem 33 botões e assim por diante. Por quê? Porque acharam naquela oportunidade que ele não era preparado para ter um rebanho de 1 milhão. E, na verdade, as pessoas apostam mais em função da idade, porque quando são papas mais velhos, mais idosos, a tendência é que acabem morrendo num período mais curto de tempo, né? Patrícia, todos os cardeais, que é um colégio eleitoral, agora será de 115 cardeais, vão começar a se conhecer entre eles mesmos a partir de segunda-feira. Que são as primeiras reuniões preparatórias para o início do conclave. Então, ninguém vai dizer, escuta, como é que você está, vou votar em você, nada, não tem essa conversa lá. Não existe campanha, não existe, né? Campanha, não existe indicação, não existe Existe busca de consenso, sim, isso a gente sabe. Altamente... Mas desculpa cortar o senhor, mas os cardeais brasileiros já disseram hoje que não pretendem votar em bloco, que cada um vai votar no seu candidato, por exemplo, que os 5 não devem escolher o mesmo candidato. Esse tipo de negociação que acontece. Eu acho que, pelo menos, eles não vão divulgar isso, porque eu acho que não é exatamente legal. Secreto. Mas que possam fazer uma busca de consenso entre eles e nunca divulgar isso, porque não interessa, eu acho que pode acontecer, sim. Até porque enquanto não há um consenso, não se elege, né? Eu te posso afiançar que quando foi eleito o Papa João Paulo II, foram 3 escrutínios, 3 eleições para eleger o Papa, tá? E ele mesmo não queria ser o Papa. Não queria ser o Papa porque, como lhe digo, a tradição manda que era um Papa italiano naquela oportunidade. E tanto é que havia até um apelido simpático na Itália, chamado o Vikingo Venuto do Sul, dizia o napoletano, os vikings que vieram do Sul para comandar Roma. E ele, logicamente, não acreditava que ele fosse eleito, ele chegou a votar no nosso querido amigo, o cardeal Dom Aloysio Loscheide, na oportunidade, cardeal de Fortaleza. Ele chegou a ter 11 votos, com um voto, inclusive, do Papa, depois Papa... Na época, cardeal Karol Wojtyła. Karol Wojtyła. Então, depois de 3 papas, vimos Papa, e foi eleito com muita galhardia. Obviamente, naquela época, já que o Papa foi eleito, começaram as finanças, a minar-se um pouco as finanças. E ele decretou para o conhecimento dele, para saber como é que o povo pensava, como é que os italianos pensavam e o mundo pensava, ele fez instituir uma campanha, Ano Santo da Redenção Extraordinário. Ele assumiu em 78, ele fez isso em 83. Conclamando todos os peregrinos do mundo inteiro para ir a Roma, para conhecer o Papa. Em 2 anos de peregrinações e de preparação que nós fizemos, levaram 27 milhões de peregrinos do mundo inteiro, acolheram a Roma para, logicamente, levar a sua contribuição a Roma. Agora, eu queria voltar um pouquinho. Os motivos da renúncia. A gente estava aqui conversando até um pouco antes do programa começar. A razão oficial que foi dada foi uma fragilidade física do Papa, que ele não estaria mais aguentando. A gente sabe que ele tem uma série de problemas de saúde, nada muito grave, como era o caso do Papa João Paulo II, por exemplo, mas que ele tem uma dificuldade própria até da idade. O senhor acha que foi isso que pesou mesmo, padre? Ou a questão dos escândalos, das acusações de pedofilia, os acobertamentos que aconteceram em várias igrejas do mundo todo que a gente viu por aí, as acusações de lavagem de dinheiro no Banco do Vaticano, foi isso tudo que fez com que o Papa renunciasse? Então, vamos pegar os 2 lados. Primeiro, nós sabemos que houve uma série de dificuldades, que não foi um pontificado fácil. Como ele mesmo disse, de águas agitadas? De águas agitadas, ele foi muito corajoso. Só que a um determinado momento ele sentiu que não tinha mais forças para continuar no caminho que ele imaginou que tem que ser feito e que um Papa mais jovem e, acredito, bem disposto, vai ter que seguir o mesmo caminho e terá mais forças para isso. Então, acho que são as 2 coisas. Mas, por exemplo, você fala que ele agiu de maneira estratégica, fortemente estratégica, né? Com a renúncia, ele vai obrigar uma reviravolta na igreja. O senhor acha que isso vai acontecer mesmo? Ele disse claramente que a renúncia dele é para o bem da igreja. Aí, sim, pode interpretar de várias formas. Eu interpreto de que ele, não sentindo as forças que ele queria ter para enfrentar todas as dificuldades, ele passa o bastão para outro e o outro certamente vai continuar a barca de Pedro enfrentando essas tempestades, que não são coisas novas. Eu acho que a igreja é uma instituição divina, mas é composta de pessoas humanas
e, de vez em quando, ela vai enfrentar algumas dificuldades. É que no período de Bento XVI parece que acumularam, que veio à tona, e ele possibilitou isso, pelo que eu vi, pelo que eu percebi, não quis esconder nada. Então as coisas foram vindo, vieram acumulando, e a um determinado ponto, me parece que isso é um pouquinho também do gênero, ou do gênio alemão, de querer fazer as coisas firmes, e quando vê que não tem condição, propõe que outro faça, porque outra pessoa podia fazer, na concepção dele, e embora a gente lamente que uma pessoa tão boa, tenha que tão renunciar para conseguir. Tenha que renunciar para conseguir com que a igreja enfrente as dificuldades que ela tem enfrentado. Mas, por exemplo, o senhor Giancarlo, precisava renunciar para isso? Se ele tornasse, por exemplo, essas investigações, que a imprensa italiana está dizendo que ele começou uma série de investigações, 3 cardeais estariam tocando um dossiê secreto que teria revelado comportamentos inadequados de pessoas ligadas à igreja dentro até do próprio Vaticano e tudo mais. Se isso viesse a público, não seria suficiente para provocar essa reviravolta? Era necessária a renúncia? Patrícia, eu concordo em parte com o nosso querido amigo padre, mas eu posso te afiançar que um dos motivos maiores que levaram o Papa à renúncia, porque ele não teve condições de unir as 3 correntes que há diferenciadas dentro do Vaticano. O Vaticano é composto de 3 entidades. É a sede pétrea onde fica o Papa, é a Cúria Romana onde fica o Bispo de Roma, que é o Papa, que é a administração geral do Vaticano. Onde tem cardeais, tem um bispo, tem padre, há desvio de dinheiro, há lavagem de dinheiro, há tráfico de influência, há tráfico de outras coisas mais, porque eu vivenciei esses problemas e te digo com conhecimento de causa. O senhor trabalha 40 anos já para o Vaticano. Eu não trabalho diretamente com o Vaticano, eu sou representante do Schettini Mario, que é o vaticanista do Vaticano, há 65 anos no Vaticano, tradutor de documento juramentado em secreto do Vaticano. Portanto, desculpa, pode falar. E eu sei de muitas coisas que, infelizmente ou felizmente, muita gente não sabe. E a terceira corrente que o senhor dizia? A corrente dizia, justamente a terceira corrente, essa corrente que derrubou o Papa, porque eles não deixaram ele fazer. Esse documento secreto existem, esse documento secreto foram roubados, foram, logicamente, mediante o corvo chamado Urubu, que é o secretário do Papa, que levou aqueles documentos, o mordomo. Aí o senhor está falando do que ficou conhecido pelo Vatilix, né? Vatilix, exatamente. Esse documento existem e tanto é que o Carmelengo, que cuidaria dessas funções agora, ele está na corrente contrária, está na corrente do Papa, junto com aquele... Enfim, há uma briga interna de disputa de poder, porque o Vaticano é uma SPA. Sabe? Seria a sociedade associada. No Brasil, sociedade anônima. É uma empresa. Para não dizer outra palavra mais pejorativa. É uma empresa. É uma empresa, é uma multinacional muito, muito forte e há uma disputa de poder, há uma disputa há um desvio de dinheiro, há uma preocupação com as doações. O Vaticano arrecada cerca de 250, 280 milhões de dólares ano para manter a estrutura do Vaticano, embora o dinheiro chega da Cúria, da Mitra e de tudo que são doações de outros países. Agora não é estranho, por exemplo, que um Papa como Ratzinger, né, como Bento XVI, que vinha já de uma tradição, ele era uma pessoa da Cúria da Igreja, era o segundo homem, muito se comentava que era ele quem governava, na verdade, o Vaticano nos últimos anos de João Paulo II, que não tenha conseguido contornar esses problemas todos, padre? Não, se você me permite, desculpa, eu gostaria até de complementar, porque isso aqui faz parte da linhagem. Quando assumiu o Papa João Paulo II, ele disse, assumam o pontificado de Pedro em nome pelo bem da Igreja. E hoje o Papa Bento XVI renunciou pelo bem da Igreja. Por quê? Havia sido traçada uma linha de conduta dentro do Segundo Concílio Vaticano, quando o Papa Bento XVI, com muita propriedade, ele participou junto com o cardeal, naquela época, o cardeal Wojtyla.
e fizeram justamente o Papa Bento XVI é um grande teólogo, é um grande homem preparado, um homem que fala 12 idiomas, altamente inteligente, altamente combativo, só que a idade foi chegando. Então ele se sentiu sem força para continuar a tocar o barco de pedra, o barco de Pedro, com água agitada, águas calmas e águas turbulentas. Deixa só o senhor falar então sobre isso, padre. Como é que o senhor acha? O senhor acha que esperava por isso? Uma pessoa forte, era chamado de o Papa super rigoroso, um Papa que tinha uma personalidade muito forte e tal. Determinado. Não conseguir tocar e resolver esses problemas? Eu acho que ninguém esperava. Tenho a impressão que só um grupo pequeno que tinha conhecimento de um processo que vem ocorrendo há um certo tempo, porque ele não é uma pessoa de tomar uma decisão assim também de uma hora para outra. E ele deve ter bastante consciência diante de Deus e diante de si, de que, independentemente de todas essas questões que foram colocadas, que eu não conheço, nem me sinto confortável, porque eu acho que a Igreja é muito mais do que o Vaticano. Nós não dependemos do Vaticano para levar a nossa fé, dependemos do Papa. Mas é claro que para funcionar, né, padre, do jeito que a gente vê funcionando o Vaticano, ele precisa de uma estrutura que realmente é uma estrutura empresarial. Que o apoio, que ele tem uma estrutura que eu não conheço direito e nem acho que é uma questão de pesquisa no meu caso, que haja dificuldades onde há ser humano há, mas o que eu queria frisar é que o Papa Bento XVI, diante de Deus e diante da própria Igreja, ele achou que seria melhor uma renúncia agora para a Igreja tocar esses problemas para frente, e eu tenho certeza, porque para mim isso aqui é uma questão de fé. Eu creio na Igreja, de que ela vai conseguir superar, passar por tudo isso, até por situações piores, eu acho que já passou. Então, nesse sentido aí, eu não colocaria os problemas do Vaticano especificamente como o motivo central da renúncia do Papa, até porque ele tem uma visão muito ampla da fragilidade da Igreja Católica diante da transmissão da fé, que foi quebrada pela cultura. Na cultura não transmite mais a fé católica como fazia até 50 anos atrás. A família também está quebrada, não transmite a fé católica. Então eu via o Papa muito preocupado em retomar a Igreja na sua base. Na sua essência. Eu vou pedir só uma pausa rápida para a gente ir até os comerciais e já a gente volta discutindo a renúncia do Papa e as consequências disso para a Igreja Mundial. Até daqui a pouco.